Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso! Fala, Elon Musk! O foguete agora dá ré. Sobre isso que nós estávamos falando aqui nos bastidores antes de começar mais esta aula de empreendedorismo, que é o Recomendo Cast, diretamente aqui da Belga Produções, dentro da Associação Comercial de São Bernardo do Campo, junto com Lola Lili. Então aqui você quer gravar os seus vídeos, conteúdos? Belga Produções. Eventos, precisa trabalhar um coworking, um espaço legal para estar? Associação Comercial. Quer encantar o seu cliente? Lola Lili. Simples assim, algo maravilhoso. Empresário tem que andar com outros empresários incríveis. E o tema de hoje ele é muito importante, porque a gente vai falar sobre educação financeira, planejamento financeiro. Nós temos aí mais de 80% da população brasileira endividada, e isso é um baita de um problema. É assim, eu não sei para quando que vai esse episódio pro ar, mas hoje é dia 3 de julho, e o nosso convidado, ele está fazendo aniversário hoje. Então depois a gente vai deixar os parabéns aqui nos comentários também, que a gente vai continuar celebrando, certo? Quem é o meu convidado? Ele é especialista em educação financeira, planejador financeiro, ele é vice-presidente lá do Grupo Conecta, é a pessoa que sempre ali recebe os nossos membros, ajuda a desenvolver todo o time. Por falar em desenvolvimento, o desenvolvimento dele dentro do Recomendo é algo absolutamente esplêndido. Eu tenho a honra de conversar hoje com Guilherme Ferreira. Maravilhoso! Faz barulho! Primeiro de tudo, parabéns de novo, em todos os sentidos, pelo seu aniversário, pelo seu desenvolvimento e pela pessoa incrível que você é, Gui. Seja muito obrigado, Carol. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu que acompanho o Recomendo Cast semanalmente. É né? verdade. Tá na minha agenda ali de acompanhar. Às vezes eu não consigo pegar ao vivo, mas nas gravações eu tô sempre lá acompanhando. É sempre bom ouvir as histórias dos convidados. São pessoas que a gente já convive dentro do Recomendo, mas nem sempre a gente parou para conhecer toda a trajetória. Né? Nem todo mundo a gente já fez aquele papo de valor, né, que a gente sempre faz no grupo. Então é sempre bom conhecer histórias novas e aprender sobre temas, né? Porque é sempre um aprendizado também, né? Não só a conexão, mas o conteúdo que a gente leva daqui também. Né? Absolutamente sensacional, exatamente sobre isso. E Gui, conta um pouco de você, quem é o Guilherme? Quantos anos o Guilherme está fazendo hoje? Se é que é algo que eu posso perguntar. Eu já Com passei certeza. dos 40, a gente conta, vai contando aí. 3.1, né? Para ficar mais fácil de todo mundo Jovem, entender. super jovem o Gui, 3.1. Exatamente. E quando você me convidou, você nem sabia que hoje era o dia do meu aniversário, Não né? sabia. Mas eu falei, não, vamos manter essa data assim, porque dias como esse a gente quer estar junto com pessoas de bem, né? Pessoas que a gente gosta. Então, isso é até um presente para mim, estar Legal. aqui gravando contigo. Né? Então, fico muito feliz pelo convite mais uma vez. E quem é o Guilherme Ferreira? Eu, na verdade, eu não sou formado nessa área que eu atuo hoje. Né? O pessoal do Recomendo me conhece sobre investimentos, dinheiro, educação financeira, mas pouca gente sabe que eu sou biólogo de formação, que é uma coisa que as pessoas se surpreendem. Acho que muita gente deve estar vendo o episódio aqui já de boca aberta, tipo, como assim? Biólogo e tá falando de investimentos? Né? É uma coisa que acontece muito, mas foi uma mudança que eu fiz na carreira. É uma trajetória que me identifico com a sua também, que era fonoaudióloga e hoje é mentora de vendas, né, de networking. É uma mudança bem considerável também, né? Sim. E acredito que a gente tem um ponto em comum, né? O que você fazia antes não brilhava mais os seus olhos, certo? É o mesmo caso que o meu. Né? Eu gostava de biologia quando eu estudava, na época da faculdade, mas quando eu fui trabalhar mesmo no mercado, o que eu fazia era a mesma coisa todo dia. Eu não sentia que eu estava fazendo diferença nenhuma no mundo. E eu sou uma pessoa que gosta de sentir que está ajudando, está contribuindo com outras pessoas. Gosta de ensinar também, né? Eu sempre gostei de compartilhar conteúdo. E com investimentos, eu comecei a estudar, na verdade, lá em 2019. Eu me formei como biólogo em 2016. Então, teve uns 4 anos ali até eu realmente me descobrir na área que eu tô hoje. Mas é que a gente se forma muito jovem. Sim. Foi o meu caso. Não 21 anos eu tinha. Então já faz 10 anos. Olha aí, eu nem tinha me tocado disso. E às vezes a gente tem uma ideia da formação que a gente quer. Eu sempre gostei da área da saúde, aí acabei me formando da área da saúde.
curtia, mas também cheguei num momento que eu falei, puxa, mas eu quero mais, e aqui eu não tô conseguindo. E é o que você falou, acabou transformando. Fomos felizes naquele período. Sim, mas com aí, certeza. em 2019, entra finanças na sua vida. Exatamente. Eu estava estudando finanças para mim nesse primeiro momento. Nem estava pensando em trabalhar com isso. Eu até achava que para trabalhar nessa área precisaria fazer uma faculdade de economia e não era o que eu estava pensando nesse momento. Fazer uma outra faculdade, começar tudo de novo, não era isso. Só que eu comecei a fazer uns cursos de investimentos e alguns colegas meus de curso, eles estavam tirando algumas certificações e migrando para o mercado financeiro. Hoje eu tenho uma certificação que chama CNPI, Certificado Nacional de Profissionais de Investimentos, Legal. que permite fazer recomendação de qualquer tipo de ativos. É até bom puxar o gancho aqui, né? Sem querer sair muito do tema, mas todo mundo que acompanha alguém na internet que está falando sobre investimentos, verifica se essa pessoa tem alguma certificação. Não precisa ser exatamente a mesma que a minha, mas alguma certificação é importante que ela tenha, porque senão pode ser só um curioso da internet te induzindo a comprar alguma coisa que não tem um estudo por trás. E aí muita gente acaba perdendo dinheiro com isso. Ô Gui, dentro dessa parte dos influencers digitais e tudo mais, também rola essa questão deles recomendarem algo porque eles estão ganhando alguma coisa em cima disso e não é o melhor produto, não é o melhor certeza. investimento, ele te induz ao erro. Conflito de interesses, né? Tá. Tem muito disso. Tem muito influenciador, eu não vou citar nenhum caso específico, mas influenciador que fala de determinada empresa, e aí quando você vai ver, aquela empresa patrocina o canal dele, por exemplo. Isso é só um exemplo, assim, bem clássico, né? Que acontece. Nem sempre é patrocínio, né? Às vezes é algum familiar que é dono de algum galpão que é alugado por determinado fundo imobiliário, e aí esse fundo é citado lá, mas aí no final o influenciador fala, isso não é recomendação. Já ouviu isso em algum momento? Se não é recomendação, é para disfarçar, né? Mas na prática ele está induzindo as pessoas a comprar. Já induziu, então é como se estivesse recomendando. Então isso é um ponto para ter cuidado. E aí só voltando à história, depois que eu tirei essa certificação, eu não precisava fazer outra faculdade. Eu só precisava ter um diploma de curso superior de qualquer área. Então eu aproveitei o meu de biólogo mesmo, tirei essa certificação e consegui migrar para o mercado. Trabalhei em corretora. Eu fiquei quase 2 anos em corretora, trabalhei na Faria Lima, lá o coração do mercado financeiro, então deu para entender como funciona por dentro. Percebi que aquilo também não era para mim, porque também é cheio de conflitos de interesses esse mercado. O que o banco oferece normalmente não é o melhor produto. E eu cheguei a participar de uma reunião de como vender um produto X lá que chama COI, sem usar o termo COI. Ou seja, como vender sem usar o nome do produto. De tão ruim que o produto é, eles estavam ensinando os assessores a vender aquilo sem citar o nome. Aí falei, não dá, né? Não dá. Eu migrei, não foi para isso que eu migrei de área. Aí eu saí em 2023 e virei consultor desde então. Fui autônomo durante a maior parte desse tempo. Hoje eu não sou 100% autônomo, eu trabalho para a empresa Ciclo Invest, né? Se você quiser procurar no Instagram, ou no Instagram da minha líder, chama Maíra Akemi, ela faz um trabalho sensacional com consultoria de investimentos e está muito alinhada com o meu perfil, objetivo, porque todas as indicações que essa empresa faz é focado no cliente, não é focado em banco nem nada, não tem vínculo com ninguém, e a gente não é remunerado em cima de produtos, então a gente consegue realmente impactar famílias e ajudar as pessoas a investir, multiplicar, proteger o patrimônio. É o que eu já fazia sozinho e faço hoje com a empresa também. E tem os meus clientes que já estavam comigo antes. Então, tem a minha parceira, que é a Daisy, né, que você já conheceu. Sim. Inclusive, eu indico alguns clientes para ela também, quando não é o perfil da empresa. Então, a gente sempre busca ajudar alguém que tenha algum dinheiro e quer aplicar na sua pessoa física, né? Que é uma coisa que eu trouxe até na minha palestra do Recomendo. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Mas é uma tecla que eu bato muito também. O empresário também tem que ter cuidado de não ficar a vida inteira investindo só na empresa. Porque a pessoa física que está por trás da empresa, ela tem que ter alguma forma de se sustentar. Né? Ela tem que prosperar, né? Porque Exatamente. Senão vem aquele sentimento de eu estou trabalhando, eu não estou vendo resultado, só estou pagando, e como é que faz? E aí, Gui, dentro do trabalho, qual é o seu papel na vida da pessoa? Como que a parte da assessoria, o que faz, como que você auxilia essa pessoa a ter uma educação financeira melhor? Porque no Brasil a gente não tem educação financeira. Exatamente. É sempre muito difícil, é complexo lidar com o dinheiro, tem vários tabus.
dinheiro é sujo, eu não mereço, mas será? Conta um pouquinho. Ótimo você ter tocado nesse ponto, Carol, porque isso foi os primeiros pontos que eu estudei lá atrás, lá em 2019 ainda. E eu vivia no automático também. Como eu não sou da área, eu não sabia nada sobre investimentos. A única coisa que eu sabia é que era importante a gente gastar menos do que a gente ganha, né? O básico, pelo menos, eu sabia. Só que na prática, muita gente nem isso sabe. Você tocou no ponto das crenças, né? Essa crença de que o dinheiro é sujo, ela é muito forte. Percebo isso pelo trabalho da Nath também, Natália Nakano, que é lá do grupo da Paulista, que foi quem me trouxe pro Recomendo, inclusive, né? Beijo, Nath, que eu acho que ela deve estar assistindo depois da gravação. Sim. E ela vê muita gente que tem essas crenças que a pessoa não consegue prosperar. A pessoa, ela ganha o dinheiro, mas ela arranja um jeito de gastar aquilo porque ela acha que ela não merece. Não merece ter aquilo. Porque ela ouviu a vida inteira que quem tem muito dinheiro é ganancioso. A pessoa que tá tirando de alguém. Tipo, se eu tô ganhando mais dinheiro, alguém tem que estar perdendo do outro lado. Sim. E na prática não é assim, né? O dinheiro não é um resultado de soma zero. Não precisa que alguém perca dinheiro para eu ganhar. Na verdade, o dinheiro ele vai estar sempre circulando por aí. Aí você prefere que ele esteja na sua mão, uma pessoa que vai fazer um bom uso dele, ou você vai deixar o dinheiro pro governo, para eles fazerem o que eles bem entendem? Boa. E aí, nisso tudo, então a pessoa chega até você e fala assim, Gui, eu tenho... Bom, eu vou fazer um antes, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem quais são as metas e os objetivos do que ela quer. Se ela quer comprar um carro, uma casa, uma viagem, o quanto ela ganha, o quanto que ela vai precisar investir. Então, a gente tem pessoas que, como você falou, gasta tudo. Mas se eu economizar R$100 por mês... Durante X tempo, quais são os objetivos que eu posso ter? É essa a sua função, seu Exatamente, Carol. Falou tudo, né? Já descreveu boa parte do meu trabalho. Sempre quando eu vou prestar o meu serviço de consultor de investimentos, o que é uma consultoria de investimentos? É como se fosse, o consultor é como se fosse um personal trainer dos investimentos. Boa. É personalizado. Não é igual você ir na academia e cada um tá lá com um treino genérico para fazer. No caso da consultoria, não. Você recebe um plano que está dentro do seu perfil, objetivo, tolerância a riscos também, porque tem gente que aceita correr um pouco de risco agora. Eu posso botar R$1.000, não tem problema se ele cair para 990, desde que tenha potencial de chegar em 2.000 em 5 anos. Estou dando um exemplo com um número bem redondo aqui, só para ficar fácil de entender. Né? Nem todo mundo tem tolerância a isso. Tem gente que não quer perder por nada. Não tem problema, pode ficar em aplicações mais conservadoras. E foi legal você ter tocado nesse ponto também de investir R$100 por mês. Isso não muda a vida de ninguém, de fato. Né? Se pensar no longo prazo, só R$100 por mês, a não ser que você esteja começando com 18 anos, né, ou menos, realmente não vai mudar a sua vida, mas vai fazer diferença, porque você cria esse hábito desde cedo e conforme o tempo for passando, você aumenta esse aporte, né, que seria essa colocação de dinheiro mensalmente. Se você consegue ter uma disciplina de colocar cada vez mais, você já sabe onde colocar, porque o consultor aí já te deu esse direcionamento, e vê que no longo prazo você consegue se aposentar, às vezes, muito antes. Ou nem sempre a aposentadoria é o foco também. Muitas vezes a pessoa ela gosta de viajar todo ano, mas toda vez que vai fazer uma viagem, ela passa o ano inteiro pagando depois um monte de juros, porque não coube no orçamento, né, não se planejou. É que geralmente o planejamento financeiro da maior parte das pessoas está no cartão de crédito. Aí você começa a passar o cartão de crédito e aí esquece que chega um troço chamado fatura. Aí quando a fatura chega, o que faz? Você não tem como pagar. Aí o que você vai fazer? Você vai parcelar aquela fatura. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai pagar um juros homérico. É bem isso daí que vai acontecer, Jé, que eu não posso fazer esse gesto aqui, mas é exatamente isso que você pensou aí. Você vai se lascar, você vai se ferrar. E aí a rentabilidade, o dinheiro vai embora. E muitas vezes as pessoas compram pelo um senso de urgência, simplesmente vai pela emoção. Aí a hora que você vai ver, você fala, meu, nem precisava disso. E aí já foi. Esse é um ponto que acontece bastante também, o hábito de consumo. Isso não é só culpa da pessoa em si, porque a gente vive numa sociedade que tá ali as propagandas batendo na nossa cara o tempo todo. O tempo inteiro. Já era assim na época da TV, agora com a internet, então piorou, né? A gente não consegue ver um jogo, não consegue
olhar o Instagram mesmo, olhar a vida das pessoas próximas sem que vários anúncios apareçam. A gente vai pesquisar alguma coisa no Google, depois aparece os anúncios daquilo que você acabou de pesquisar, né? Quem nunca reparou nisso? É por quê? Para incentivar a gente a consumir cada vez mais. Mas uma coisa que ajuda é realmente antes de você fazer a compra, né? Se você que está assistindo aqui, você tem esse hábito de comprar por impulso e depois ver que aquilo não é para você, então não compra na hora. Espera até o dia seguinte, pelo menos, e vê se aquilo ainda segue fazendo sentido. Ah, mas é uma promoção imperdível, né? Se não comprar hoje, amanhã vai estar custando muito mais caro. Será? Nem Não sempre. vai. Eu acho Nem super sempre. legal porque, dica. Às vezes eu vou lá e clico. Coloco no carrinho. Não compro. No dia Boa seguinte tem tática. cupom de desconto. Olha, para você fechar sua compra, tem 10%, tem 20%. Porque eles querem vender. Então você Sensacional essa dica. não, você não precisa comprar na hora. Fala, vamos ver aqui qual vai ser essa negociação digital. Se vai ter algo ou não. E assim, eu não compro impulsivamente. Quando eu compro é porque eu realmente preciso. Então eu vou lá, pesquiso e eu olho. Então eu faço isso. E sempre vai ter um desconto. Sempre vai ter um cashback um pouquinho maior. Porque ele quer que você compre. Então a gente não precisa ter esse impulso. O produto vai estar lá. A gente não vive mais num momento de escassez. O que você quiser, você compra, você acha. O que o cliente ainda não percebeu é que o poder está com ele. De quem ele vai comprar, como que ele vai comprar. Então você não precisa sair correndo. É quem tem poder de escolha manda no jogo, É né? isso. Acho que, resumidamente, a gente pode colocar dessa forma. Né? Exato. Adorei essa dica. Eu nunca cheguei a sugerir isso para um cliente, mas vou começar a usar também. Essa de deixar no carrinho e aguardar até o dia seguinte. Guarda o dia seguinte que vai ter um e-mail lá para você. Fala, Gé. Isso, Jesus. Ele fala que Bem lembrado. É isso mesmo. Muito bem lembrado. Desconto é maior, você não compra nada. Perfeito. Ô Gui, uma outra coisa que nós estávamos falando, depois eu vou voltar um pouco nessa questão do planejamento e algumas questões, mas o que a gente tem visto muito do povo estar mais endividado é justamente a questão das bets. Você até comentou, poxa, hoje você não assiste a nenhum jogo de futebol, nenhum tipo de esporte, se não tiver alguém falando ali para você jogar. Como que essa mudança de comportamento tem impactado na vida, na sociedade mesmo, nas pessoas? Atualmente, Carol, são mais de 200 mil famílias que estão endividadas por causa das bets. Tem gente que chega a cometer suicídio até, porque Sim. perdeu tudo o que tinha. É surreal o nível do problema que isso já tomou, né? E a Copa do Mundo, ela traz esse agravante porque tem mais propaganda de bets. E geralmente muitas pessoas que não têm o hábito de fazer apostas, elas começam por essas bets que são legalizadas, né? Digamos assim. Porque todo mundo praticamente... Não vou falar todo mundo, mas a grande mídia, né, já se rendeu a isso. Os principais canais de TV, eles estão ali toda hora colocando propaganda de bet. Até porque eles ganham bastante em cima disso também, né? Sim. Os campeonatos, o campeonato brasileiro é nome de bet. Toda hora isso. Fora que tem muita suspeita de manipulação do campeonato. Do resultado, de coisas que acontecem ali no jogo por conta das bets. Eu nunca me aprofundei muito nisso, mas então não vou levar tanto para esse lado. Mas até aquele canal, não vou citar o nome aqui para não ficar chato, mas o canal que tá bombando aí no YouTube, que tirou a audiência da Globo e tudo, ele se rendeu muito a essa questão das bets, né? É direto. Que ele dá até um nome específico lá do que você deve apostar. Que eu não vou lembrar agora qual que é o termo que ele usa. Ah, boa. Odd. É isso mesmo. Odd. Isso, eu nem... atualizando e te falando. Olha, a odd para virar o jogo, tá dando. É isso aí. Bom, é isso mesmo. Isso que é onde a pessoa começa. Você induz. É igual o influencer ali, que ele falou o nome do fundo, mas ele tá dizendo que não é uma recomendação, mas ele já te induziu a fazer aquilo. Exatamente. Né? E aí o próprio dono do canal já falou em entrevistas que sem isso o canal não cresce, não seria tudo o que é. Então, assim, tem que ver até que ponto as pessoas estão dispostas a prejudicar os outros em benefício próprio, né? Porque a gente, como empresário, a gente tem que ter esse bom senso, né? Se a gente está indicando uma coisa que é ruim para alguém, então tem que rever os seus valores, né? Eu não consigo indicar uma coisa que eu sei que é ruim. Eu posso até errar. Posso indicar alguma coisa que eu acredito que é bom, que eu mesmo botei meu dinheiro lá, e aquilo pode dar errado. Ok, Sim. Realmente, isso tem chance de acontecer, Sim. Eu não posso mentir falando que não. Agora, uma coisa que tá todo mundo sabendo que tá prejudicando milhões de famílias e a pessoa continua indicando aquilo, é mais complicado, né?
Eu concordo com você. E aí, voltando para a questão da educação e da gestão financeira, porque a gente também tem assim, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou começar a investir. E a gente vê pessoas que ganham muito dinheiro, mas que ao mesmo tempo torram tudo e estão endividadas, estão com problemas, e pessoas que às vezes ganham menos, mas que conseguem prosperar porque elas vão se ajustando ali e vão fazendo. Quais são as dicas que você pode dar pra gente para começar a poupar, para começar a investir, para ter uma mudança de mentalidade nessa gestão financeira? O primeiro ponto de tudo é definir o objetivo. Definir para que você vai guardar dinheiro. Porque se você não tem um porquê de guardar o dinheiro, você vai acabar gastando mesmo. Sempre vai aparecer alguma coisa que vai virar prioridade. E se tudo é prioridade, então nada é. Então, essa é uma lógica que a gente pode até generalizar, né? E aí, quando alguém define o objetivo, pode ser que apareçam várias coisas ao longo do caminho, várias promoções, viagens com desconto, que não esteja alinhado com aquilo que você quer. Se você tem um desejo de poder comprar a casa dos sonhos, você já sabe quanto ela vai custar, e você sabe que você precisa guardar X valor até tal data para você conseguir. Isso é uma meta, né? Você definir, eu preciso juntar X valor até tal data para conseguir este objetivo. Tem que ser específico. Se for muito aberto, assim, você vai estar guardando dinheiro por guardar. E aí é muito fácil você sair do percurso, né? Você sai e acaba gastando. Agora, quando você tem um propósito bem definido, as propagandas vão aparecer na sua frente e você nem vai ligar. Porque você já está firme, você já criou aquele hábito, né? Então, passa por crenças e por hábitos. Muito mais do que saber de dinheiro, propriamente dito, o que o conhecimento técnico. Conhecimento técnico nem precisa, né? Se você tiver o seu consultor, ele vai te falar exatamente o que você precisa fazer. Mas não adianta o consultor ele entrar na sua vida se você não tiver esse essa disciplina de você fazer sua parte também. Porque eu, como consultora, não ponho a mão no dinheiro de ninguém. Eu só indico. Então, se eu indicar, mas a pessoa não seguir, não tem como gerar resultado, né? Você olha para o mercado, olha para o cenário e fala, melhor investimento para você pelo seu perfil é aqui. Você monitora essa rentabilidade, como é que funciona? Depende muito do formato também. Pela Ciclo Invest, a gente faz sempre com acompanhamento. Legal. Então, a gente acompanha o cliente o ano inteiro. Começa ali numa reunião inicial, onde a gente define perfil, objetivo, a gente traça uma projeção de quando ele vai conseguir se aposentar, porque isso é o objetivo da grande maioria. Tem exceções, né? Tem gente que não está preocupado com a aposentadoria. Às vezes a pessoa já tem um patrimônio muito grande, mas não sabe se está consumindo o suficiente para durar até os 90 anos, até os 100 anos. Às vezes está consumindo um valor que em 5 anos vai acabar o patrimônio. Então, esse é um perfil que a gente atende muito também. Se for uma pessoa com um patrimônio pequeno, não tem 1 milhão ainda investidos, é onde eu indico a minha parceira, a Daisy, que a gente faz uns trabalhos com carteiras menores também para dar aquele direcionamento. Se você ainda não tem um patrimônio tão grande, pode não ser necessário ficar acompanhando sempre. Então, você pode ter uma consultoria mais direta ao ponto, que é mais acessível, né? Porque a gente, como empresário, a gente tem que ter essa noção também que a gente pode ter vários produtos diferentes para perfis de públicos diferentes. Então, a gente consegue dar um direcionamento avulso, mais direto ao ponto, e aí a pessoa sai com um plano na mão e ela consegue aplicar. Nesse caso específico que eu estou citando, não tem o acompanhamento. Então, precisa mais da disciplina da pessoa. Mas aí ela pode juntar, crescer esse patrimônio e depois procurar a gente de novo, né? E eu acredito que nessa conversa, nesse bate-papo, você já começa a direcionar para que essa pessoa mude o pensamento dela, que ela crie o hábito de poder poupar, de poder investir, de traçar realmente os objetivos, mas com um prazo, porque você também não tem o prazo ali para fazer, né, se perde. Então, quando você consegue mudar a forma de pensar dessa pessoa, você já deu um caminho ali para ela muito importante. Às vezes a pessoa tá perdida, ela fala, não sei por onde começar. Ou ela acha que se começar por R$10, por 20 é pouco e que não vai resolver nada. Mas é o que você falou, se você não cria esse hábito, se você não dá o primeiro passo, você nunca vai fazer, né? Exatamente. E às vezes pode parecer pouco, mas R$100 por mês em um ano dá 1.200. Para muita gente não é tão pouco assim. Às vezes é um bem a mais que você consegue comprar lá para sua casa, um objeto a mais que vai te trazer mais conforto. Pode começar com coisas menores assim, não precisa começar grande. Agora, se você realmente for esperar ter muito dinheiro para depois começar,
a chance de você acabar gastando tudo antes é enorme. É maior. É. E até uma coisa que eu tava pensando aqui, muitas vezes as pessoas, a gente tava falando do cartão de crédito, eu vou parcelar. Sim. E geralmente no Porque- parcelamento, você já tá ali aumentando com o que já tá no cartão, porque você já tem outras coisas parceladas. Sim. E muitas coisas hoje você não parcela mais sem os juros. Os juros estão ali, você acaba pagando aquele bem num valor muito maior. Se você tem esse planejamento, você fala, peraí, eu vou economizar, eu vou investir e eu vou buscar pagar à vista. Isso é ótimo. É muito mais fácil você controlar a sua vida financeira quando a gente faz assim, evitando muito parcelamento. Quem é bem disciplinado, até vale a pena parcelar, assim, quando você já Sim. tem esse hábito. Mas quem não tem esse hábito, então evita a parcela. Esse caminho que você deu aí, eu diria que é o ideal. Porque aí o à vista, ok, você já juntou o dinheiro para aquilo, né? E enquanto não juntou o valor total, aí ficou rendendo. Então, Sim. às vezes você até saiu com um pouco mais, né? Porque aí o juro fica a seu favor. Até puxando o gancho, Boa. né, para falar disso. Porque o cartão de crédito, quando você parcela, quando você entra no rotativo, vai ter um juro absurdo lá que, às vezes, vai não virar sai uma dele. bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Agora, se você está do outro lado, você que está investindo o seu dinheiro, você está emprestando dinheiro para o banco, por exemplo, e você consegue fazer isso de forma bastante segura, o juro vai estar a seu favor. Lógico que não é o mesmo juro. Né? O juro do cartão de crédito é muito maior do que qualquer investimento que você faça. É verdade seja dita. Mas se o juro está do seu lado, no longo prazo, isso faz uma diferença enorme também. Porque aí é o planejamento, é a gestão. E às vezes a pessoa parcela, até são valores menores, mas ela acaba parcelando porque a gente também cai em algumas armadilhas de benefício do cartão, Sim. ponto, troque. O banco ele vai fazer com que você usufrua daquilo como se fosse um benefício para você. Só que quando a gente não tem clareza do quanto você já... Eu olho o saldo bancário todos os dias, o extrato, eu olho como é que está a fatura do cartão, porque eu tenho um orçamento. Eu não posso extrapolar aquilo. Você tem esse hábito, né? E quem não tem? Mas a gente precisa criar. Exatamente. Porque a gente acha que os números, que o dinheiro nunca... não vou olhar porque, é pecado olhar para isso aqui. Não, eu não vou olhar. São aquelas coisas que tem na nossa cabeça. Não, você tem que fazer essa gestão. Posso ou não posso? Dá para eu esperar? Tem coisas que são urgentes. Sim. Tem coisa que não dá pra gente ser econômico, realmente. Não vai dar para negociar. É urgente. Putz, não tem como, os imprevistos. Mas se eu me planejo, até para o imprevisto eu vou ter um pouco mais de maleabilidade. Sim, foi legal você ter entrado nesse tema que me fez lembrar de uma coisa que eu não falei ainda, da reserva de despesas eventuais. Boa. Isso todo mundo deveria ter. Mesmo um empresário que está focado em crescer sua empresa, não vai fazer tanto investimento para longo prazo, porque não é a prioridade do momento, mas pelo menos uma reserva é importante ter. E sabe quem que eu posso usar como exemplo nesse caso? O próprio Alê. Nosso Alexandre Damiani, né, CEO aí do Recomendo, seu sócio, que ele mesmo contou, depois que eu dei palestra num dos grupos, se não me engano foi no grupo online, que eu dei minha palestra, falei sobre a importância do empresário também investir na sua pessoa física, e ele no final complementou com a história dele mesmo, que em determinado momento o Recomendo teve que fechar as portas durante a pandemia. Depois ele reconstruiu, né? Teve toda essa trajetória, né? Bem sucedida. Sim. Mas naquele momento teve que fechar. Se ele tivesse dependendo única e exclusivamente da empresa e não tivesse pelo menos a reserva dele da pessoa física, será que a gente estaria aqui hoje falando Talvez sobre o não. Recomendo? Olha quanta coisa foi impactada por conta de uma decisão certa que ele teve lá atrás de ter dinheiro na pessoa física, pelo menos a reserva. A reserva, tem algumas pessoas que dizem que a gente precisa ter ali, então, sei lá, o seu custo mês, vamos supor, é 10 mil. Que a gente deveria ter um valor guardado de pelo menos 6 meses. Então, ter ali uns 60 mil, 70 mil. É mais ou menos essa conta? Sim, é por aí mesmo. É por aí? Só que depende muito de como que é a sua fonte de renda. Ela vem toda de um lugar só? É um funcionário CLT? É um funcionário público? É um empreendedor, empresário? Sim. Ou, de repente, qualquer um desses perfis, mas também tem renda que vem de aluguéis, ou a pessoa já é aposentada e só quer complementar a renda. Tem que analisar tudo, não tem um número exato. Né? Então, nas consultorias, eu sempre dou uma flexibilizada nisso, porque tem que avaliar o perfil. Mas, sim, falando para você que está assistindo, que talvez não esteja no momento de contratar um consultor, se você for empresário, o ideal é ter um pouco mais. Se é 10 mil o seu custo, então
1.200, 120 mil, 120 mil estaria de bom tamanho, que seria 12 vezes o custo de vida Sim. mensal, né? E não só 6 meses. 6 meses é um número bom para quem é CLT. Para funcionário público, às vezes 3 meses já é o suficiente. Se a chance de ser exonerado for realmente muito baixa, dificilmente ele vai perder essa fonte de renda de repente. Então, 3 meses estaria de bom tamanho. São números que eu gosto de trabalhar, mas não queremos generalizar também, né? Porque, como eu disse, tem alguns detalhes específicos que podem influenciar. Você vai olhar ali caso a caso e poder direcionar Sim, um trabalho super personalizado, que eu acho que isso é bacana também de dizer. É um trabalho mega personalizado de acordo com o objetivo que o seu cliente está trazendo para você. Sim, porque se não levar em consideração o caso específico, dificilmente vai dar resultado. Aí não faz sentido uma consultoria. Aí você consegue aprendendo, vendo vídeos mesmo, que foi como eu comecei, né? Porque naquela época eu não tinha dinheiro para investir, digamos assim. Eu estava começando do zero também. Então, primeiro eu fiquei fazendo isso para mim, para depois começar a direcionar outras pessoas, né? E aí, além de você, que é um case de sucesso, tem cases que você pode trazer pra gente. Claro, a gente não vai citar nomes nem nada disso, mas que tiveram ali uma transformação super legal através da consultoria, atingiu os objetivos, ou algumas coisas que você pegou na própria consultoria, que, por exemplo, o banco estava falando para a pessoa investir em previdência privada, por exemplo, e aí o dinheiro estava indo... Tinha coisas a mais embutidas ali, a pessoa achou que estava investindo e não estava. Conta algumas curiosidades, coisas legais que acontecem e coisas que falam, não é possível que fizeram isso com essa pessoa. Por qual que eu começo? Pelas legais ou pelas tragédias que eu vejo? Vamos começar pelas tragédias que depois a gente ameniza, vai. Então, vamos lá, né? Vamos começar por um caso que me fez passar raiva durante a reunião, até quando eu vi o cenário que a cliente tinha sido colocada, né? Digamos assim, porque ela não entrou lá sozinha, né? Desde 2005, se eu não me engano, 2005, porque ela falou 20 anos, então 2005, 2006, mais ou menos nessa época, ela tem uma previdência privada. E daquelas previdências antigas, existia uma coisa chamada taxa de carregamento. O que seria isso? É uma taxa que você paga para investir. Que hoje em dia praticamente não tem mais isso, mas as previdências antigas, elas continuaram tendo, né? Mesmo o mercado tendo mudado bastante. Por exemplo, você vai aplicar R$100, R$2 você paga direto para o banco, você aplica só 98, porque R$2 foi dessa taxa. É disso que eu estou falando, você está pagando para investir. Então já não é R$100, você já perdeu o dinheiro ali só de colocar. Então a previdência dela tinha isso, e ela ficou 20 anos pagando essa taxa sem saber que existia, e pior, ela estava aportando em mais ou menos R$500 por mês. Mas sabe quanto disso estava indo efetivamente para a previdência dela? Quanto, Gui? R$120. Ô, Gui. E para onde estava indo todo o restante? Você tem alguma ideia? Prefiro, acho que nem ter a ideia de... Estava indo para seguros de vida que ela nem sabia que existiam. Seguro de vida? Sim, exatamente. E ela já pagava um seguro, que é pior ainda, né? Porque eu não tô falando que seguro de vida é ruim, né? A gente é legal ter, claro, sabe o quanto ele é importante, né? Eu até indico para o cliente ter um seguro de vida, mas um seguro que efetivamente contratou, né? Que está dentro do perfil, o objetivo dele, que é o que o nosso amigo Renato Barata faz muito bem, né? Ele fez para mim, inclusive. Sim. Então, longe de querer falar mal de seguro. Agora, nesse cenário aí, o seguro não foi... planejado. E foi uma venda que ela nem sabia, né? O pior de tudo é isso. Acho que é você enganar a pessoa. Não está Estava embutido lá na Previdência. E a hora que você pegou isso... Quando eu peguei isso, eu até quis analisar tudo primeiro para ver se realmente era aquilo antes de levar para cliente, né? Aí a gente marcou uma outra reunião, eu mostrei para ela em números, né? Coloquei tudo em planilha. Você está aplicando esse valor por mês. Isso tudo aqui está indo para esses 2 seguros, que eram 2, né? Eram 2 seguros que ela nem sabia que tinha. E só isso aqui é que está na Previdência. Quando eu fui ver, ela estava com 60 mil investidos. Aí para pensar o quanto que ela não deveria ter. Em 20 anos, 60 mil. Meu pai do céu. 60 mil não é nada, considerando o tanto que ela investiu. Era para ela estar chutando baixo, aí eu não lembro agora a conta exata. Eu tinha feito a conta, mas agora eu não lembro, senão eu trazia aqui. Mas no dia da gravação eu vou pôr nos comentários. Uma perguntinha. Dá para... Olha eu querendo levar trabalho para os advogados. Mas aí numa venda que a pessoa não sabe, que o banco induziu, tem algo que dá para ser feito?
Normalmente não dá, porque quando o banco ele oferece esses produtos, vai um termo para a pessoa assinar. Só que é um Claro, termo que a gente enorme. lê, a gente É, lê. lógico, a pessoa lê tudo, né? Nas linhas, até o... Agora que o chat GPT dá, você fala assim, pega esse termo, Ah, verdade. lê para mim Boa aqui e me dica. fala quais são as armadilhas desse contrato. A única dica que eu dou para você é o seguinte: tire o seu nome, apaga mesmo o seu nome, o nome da instituição, os seus dados pessoais, porque senão você vai colocar essa informação ali na base de dados da inteligência artificial e ela pode virar pública, então isso não é legal. Então, essas informações você apaga, você não coloca. Mas para saber o que está ali nas entrelinhas, ele consegue te dizer, ó, cuidado aqui, porque aqui vira pegadinha. É, ótima dica essa sua, Carol, porque aí evita esse tipo de coisa. Agora, quem assinou esse termo lá atrás, que não existia, abraço. a GPT não tem como processar o banco, porque o banco vai alegar que ó, a pessoa assinou um termo que dava ciência do risco. O do risco, nesse caso, não é nem de risco, né? Mas... Nesse caso, não é risco, né? Mas até investimentos que os assessores colocam e que a pessoa perde dinheiro, geralmente tem um termo Sim. lá, que a pessoa também assinou sem ter lido nada, né? Que Então, maravilhoso. é complicado ganhar processo contra banco por conta disso. Sim. Mas não é impossível, né? Dependendo do caso, Sim. pode ser avaliado. E aí você fez a gestão ali para ela e mudou algumas coisas nesse cenário. Primeiro foi a troca da Previdência, porque aquela Previdência que ela estava aplicada, além de tudo, ainda era Sim. péssima. Tinha uma rentabilidade praticamente de poupança, né? Sendo que tem coisa muito melhor para fazer. Então, uma das sugestões foi mudar o plano de Previdência, e é muito fácil, tá? Se você que está assistindo conhece alguém que tem a Previdência privada, a Previdência é muito fácil você portabilizar para outro tipo de plano. Ou seja, pode ser até de um banco para o outro. Tá na Caixa Econômica, você quer portabilizar para a XP, para o BTG. Você consegue fazer isso, não perde o tempo de contribuição, não paga nenhum imposto. É um processo bem simples mesmo, que você só precisa ter os dados da Previdência atual e colocar lá no novo banco ou na corretora, onde vai colocar. Boa. Aí, essa foi uma das sugestões. E o outro foi parar de contribuir, né? Cancelar Sim. aqueles seguros que não faziam o menor sentido para ela, né? Sim. E aí eu fiquei bem revoltado mesmo. Você já Imagino. sabia um pouco dessa história que eu levei lá até pro meu pitch de vendas. Né? Sim. Citei esse caso porque muita gente deve ter parentes que estão passando pela mesma coisa. Né? Sim. E aí, case bom. Você falou, nossa, esse case foi muito legal, foi muito bacana ver a transformação. O que você traz, assim, de um cliente que você viu o sonho dele acontecer, ou que tá na iminência, que tá no caminho de... Você fala, putz, que legal, tô contribuindo aqui para essa pessoa atingir os objetivos dela. Esses primeiros cases foram lá de trás, quando eu percebi que eu realmente queria trabalhar com isso. Legal. Né? Foi quando uma cliente me passou um áudio dizendo que ela não conseguia nem guardar dinheiro, porque ela não tinha objetivo, né? Ela estava só vivendo a vida ali, trabalhando direto, e ela não saía do lugar. Estava sempre ali gastando, e só dela ter mapeado os custos dela, né? Que era o trabalho que eu fazia lá atrás, que nem era ainda de indicação de investimentos, porque eu não tinha certificação. Eu comecei com essa parte de organização financeira. Ela me passou um áudio falando que ela conseguiu guardar, conseguiu fazer um curso que ela queria muito e não cabia no orçamento dela. Com esse curso que ela fez, ela conseguiu ser promovida na empresa onde ela estava. Então, olha como uma coisa vai levando a outra, né? Esse foi o primeiro case, né? Foi onde eu vi, nossa, aqui eu realmente estou mudando vidas, né? Então, é isso que eu quero fazer na vida. E depois eu até saí um pouco dessa parte de organização financeira e fui mais para investimentos. Legal. Porque, na verdade, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Então, esse é um caso. E outros, tem muitas pessoas que são recém-aposentadas. Né? Teve um senhor que me contratou de 74 anos que também queria aumentar a renda dele. Já dei o direcionamento, ele já aumentou, já está podendo curtir a vida de uma forma mais tranquila. Né? E ele tem uma família grande, né? Não lembro quantos netos agora, uns 8 netos. Agora tem tempo de sobra para curtir com eles, porque ele não precisa mais trabalhar, porque já organizou a vida financeira. E por falar em organização, crescimento, você falou das palestras, e eu me lembro quando você chegou no Recomendo. Sim. Tímido, cara super inteligente, mas tímido, e no Recomendo você fez a sua primeira palestra, não foi isso? Foi a primeira vez que você palestrou, foi ali no Recomendo e depois deu um show e começou a rodar todos os grupos para palestrar, hoje é vice-presidente. Conta da sua experiência com o Recomendo, como tem sido... Conta pra gente.
Essa foi a parte onde o Recomendo mais mudou minha vida, que eu posso falar. As oportunidades, né? As portas que foram se abrindo. Porque eu já tinha me oferecido para palestrar antes em outros lugares. Só que não tinha tido oportunidade, né? Ninguém me deu oportunidade até aquele momento. E no Recomendo eu consegui. Logo na primeira reunião que eu vim como membro, eu já fui perguntar pro Alê. Aí ele falou que era o Anselmo que organizava isso na época, né? Aí eu falei com o Anselmo, marquei papo de valor com ele. Sim. Já programei a palestra. Me preparei bastante para a primeira, né? Tava suando de nervoso, né? Porque como você falou, eu sou tímido, né? Para quem não tá acostumado, é bem difícil. Gui, Aqui, você hoje... era. Você não é mais tímido, você era. Hoje eu já me desenvolvi muito, né? Então, por isso que eu tô aqui falando com você super tranquilo, Sim. né? Mas não seria assim se fosse na época que eu tinha acabado de entrar no grupo. Aí eu dei a minha primeira palestra lá, fui me soltando aos poucos, tive oportunidade, eu fui enxergando o que seria bom para o grupo, né? Então, como eu estava falando para um grupo de empresários, eu quis trazer esse tema, de a importância do empresário investir na pessoa física também. Aí eu trouxe números, né, de empresas que quebraram e que o empresário precisava se reconstruir. Eu nem sabia que o Alê era um exemplo disso, né, lá atrás, né? Eu falei dele hoje porque depois eu acabei descobrindo, né, depois que ele viu, porque o Alê só foi ver minha palestra, acho que no final do ano, né, sendo que a primeira tinha sido em maio, se não me engano. Agora não vou lembrar o mês exato. Mas, enfim, a primeira palestra foi no meu grupo, lá da Paulista. Aí depois foi Tatuapé, não, foi Brooklyn, depois foi Tatuapé, Jundiaí, cheguei aí até Sorocaba, né? Então palestrei até em outras cidades. Aliás, olha aí, que eu tava me esquecendo de um ponto importante. Eu palestrei lá em aqui Sim, em São Bernardo, né, por indicação sua. Sim. E você lembra que você me ligou exatamente no dia do meu aniversário para indicar? Ah, isso eu não lembrava. Foi, Há um né? ano atrás, essa indicação. Um ano Não, atrás. isso eu não lembrava. Eu até comentei com o Rafa, né, com o seu marido, né, que no último encontro lá que a gente teve. É o segundo ano seguido que a Carol me chama para alguma coisa exatamente no dia do meu aniversário. Aí ele até brincou falando, o ano que vem se prepara, que ela vai te chamar para alguma coisa 3 também. de julho Que de será? 27. O que a gente vai aprontar, Gui? Puta, que legal. Ó. Não, eu realmente não lembrava. Que bacana. Essa foi a primeira palestra fora do Recomendo também. Foi uma outra experiência. Um Que público foi para uma completamente rede de diferente. academias, né? Isso, foi para uma rede de academias. E teve uma cliente que veio por indicação de uma moça lá da academia. Ó, que legal. Quase um ano depois. Né? Mas é isso. A palestra faz com que a gente plante, as pessoas comecem a aprender. Acho que é legal nutrir também o contato com essas pessoas. E vai dar resultado, vai fazer. É um desenvolvimento, é uma vitrine. E eu tive super elogios da sua palestra. Porque depois a pessoa me deu o feedback, né? Então, fico muito feliz por isso, Gui. Eu sou muito grato ao Recomendo por ter me dado essa oportunidade. Né? Logo depois da primeira palestra, eu fui convidado para participar de um programa de rádio, que era de um dos membros, né? Que tinha um programa de rádio em São Paulo e ele me chamou para participar. Outra experiência que eu nem sonhava em ter. Foi lá na Vibe, não foi? Na Rádio Mundial? Foi lá. Isso mesmo. Eu não lembrava o nome, não, mas foi essa mesmo. Foi uma das oportunidades que eu tive. E aí depois foi a indicação sua para dar essa outra palestra. Né? Então foi uma coisa levando a outra, né? E poder estar com outros empresários, Gui, das pessoas contribuindo, é muito legal porque, assim, o seu nome, ele é muito querido dentro do ecossistema do Recomendo. As pessoas te conhecem porque você está realmente ali. Falo que essa é uma das características legais de um bom networker, que é o quê? Levar a informação, levar o conteúdo, servir. Você é uma pessoa que serve. Sim. Você chega nas pessoas, conversa, o que eu posso te ajudar? Me conta um pouquinho de você, e aí... Então isso é muito bacana e te posiciona de uma forma muito diferente pela sua generosidade. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? De ter esses feedbacks, e saber que estou no caminho certo, né? Porque é a essência do grupo, né? Que contribui muito para isso. Como diz a nossa amiga Natália, o grupo não tolera predadores. Vou citar a frase dela aqui porque ela usa isso em toda reunião. Não tem essa de ficar querendo empurrar a venda para o outro. Pessoas assim que entram no grupo não duram muito tempo. Né? O foco é muito mais na contribuição. E as vendas ocorrem naturalmente, porque se você é bom no que faz, você realmente entrega com qualidade, em algum momento as indicações vêm. Né? Então, eu nem estou preocupado com quantas indicações eu vou receber. Eu estou preocupado em quantas eu vou fazer. Perfeito. Isso eu aprendi com a Alê. Que bonito isso, até no Café com CEOs, né? Sim. Que geralmente vocês trazem isso, né? Sim. Então, eu estou preocupado com o que está no meu controle. O resto vai chegar na hora certa. Né? Sim. É uma construção, né, Uma Gui? construção, sim. Gui, só tenho a te agradecer. Bate-papo absolutamente espetacular. Passou assim, ó, voando.
enriquecedor de tudo. Pô, meu. Como que as pessoas te encontram, Gui? Nas redes sociais, como que tá lá? Hoje eu não tô tão ativo assim nas redes sociais por conta da demanda mesmo Sim. de trabalho, né? Prioridade é sempre os clientes, mas tem muito conteúdo que eu já postei, então eu convido você que está assistindo a verificar lá no meu perfil, guilhermeferreira.cnpi, que é Certificado Nacional Profissional de Investimentos, só para não confundir com as letras. guilhermeferreira.cnpi é o meu Instagram e o LinkedIn, mesma coisa, Guilherme Ferreira CNPI. Boa. Você consegue ver um pouco mais e pode me mandar dúvidas lá que você tiver de investimentos, né? Coisas pontuais assim eu consigo direcionar também. Né? Show de bola. Gui, continue essa pessoa brilhante, generosa. É muito legal ver todo o teu crescimento. Continue nessa sua missão de levar transformação para as pessoas através de uma educação financeira, através do seu sorriso, dessa forma super leve como você se conecta com as pessoas. E foi um prazer ter esse bate-papo contigo. Eu já estava há bastante tempo nessa expectativa de poder gravar com você. Obrigado por todo o conteúdo que você compartilhou com a galera hoje. E eu que agradeço, Carol. Fico muito feliz de poder contribuir, que é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer sempre, né? Contribuir, levar conhecimento, que é outra coisa que me faz me sentir bastante realizado, né? Então, só tenho a agradecer mesmo. Agradecer pelo convite, agradecer por tudo que o Recomendo faz para mim, porque boa parte disso é fruto do seu trabalho também, né? Junto com a Lê. Então, também digo a mesma coisa para vocês. Continuem, porque são muito mais vidas que vão ser transformadas e não só no negócio em si, mas na transformação como ser humano, né? Sim. Porque a gente é o reflexo das pessoas que a gente mais convive, né? Então, estar nesse ambiente faz total diferença, né? Então, que dure muitos anos aí pela frente nessa família Recomendo. Amém. Super obrigada, Gui, mais uma vez. Quero agradecer também a Belga Produções, a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, Lola Lili, por toda a parceria. Mais um podcast para você compartilhar para aquele seu amigo que está endividado, que está jogando bet. Mano, fala para ele parar com isso. Quanto antes possível. O quanto antes possível. Passa aqui o contato do Gui para que essa pessoa possa ter uma prosperidade. E você merece prosperidade, você merece ter uma vida confortável e melhor. E isso passa por pequenas ações que a gente faz diariamente. Então, agradeço a você e quero aqui finalizar, câmera do meio, um super beijo. Obrigado, até a próxima, até segunda. Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução.